Os Cavaleiros de Prata estão numa patente acima dos Cavaleiros de Bronze, possuindo um poder incrível, com alguns sendo capazes de alcançar e até mesmo superar os Cavaleiros de Ouro. Geralmente, eles têm um poder absurdo, sendo dito que eles se movem Mach 2 e 3, o que já é superior à velocidade do som. E nesse vídeo, eu decidi fazer uma lista com os 10 prateados mais poderosos de Cavaleiros do Zodíaco. Será que a sua lista vai ficar igual à minha? Será que o seu favorito vai ocupar a posição mais alta? Segue comigo e vai descobrir. Fala galera, eu sou o Trojan, dono e apresentador desse querido canal, e é um prazer imenso ter você por aqui. Por isso eu já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, porque dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo, você vai ser notificado e vai ficar sempre por dentro do que acontece por aqui. Vamos rapidamente com as nossas premissas, para dessa forma já começar o ranking. Primeiro, que eles estarão listados aqui com base em seus poderes e realizações, de acordo com a minha opinião. Então eu vou considerar o Cavaleiro A mais poderoso que o personagem B por ter mais feitos do que ele, ok? Fora isso, eu vou considerar todos os Cavaleiros de Prata que já passaram pelo posto, de todas as séries que tem alguma lógica por trás, seja The Lost Canvas, a série clássica, Ômega, Next Dimension, Sentia Show, Episódio G e etc, tudo bem? E pra finalizar, mesmo Cavaleiros do mesmo signo poderiam ser listados, então sem mais delongas, vamos lá. Em 10º lugar temos Algol de Perseu. Eu queria subi-lo um pouco mais, dado o fato de que ele tem uma das habilidades mais quebradas de CDZ, porém, em via de feitos, não tem como colocá-lo mais acima no ranking. Como o nome sugere, Algol é representante da constelação de Perseu. Ele tem um cosmo muito poderoso, se comparado aos Bronze Boys. Antes de partirem para o santuário, ele impôs um difícil combate a Shiryu, de forma que forçou o Cavaleiro de Dragão até um limite nunca visto antes, mas isso se deve mais à armadura de Algol do que ao poder puro dele. Para quem estudou mitologia grega, sabe que na história de Perseu, ele enfrenta a Górgona, um monstro que consegue petrificar tudo aquilo que visualiza. Porém, usando um escudo, Perseu consegue refletir esse poder e matar o monstro. E justamente na armadura de Algol, ele tem o escudo de Medusa, em que qualquer um que visualize esse escudo será automaticamente petrificado. E essa habilidade, além de ser automática, só pode ser desfeita quando Algol é derrotado. Algol possui uma força física imensa, além de ter uma incrível durabilidade, conseguindo ferir Shiryu gravemente e contra-atacar ao mesmo tempo que defende os golpes. Apesar disso, além de não ter um cosmo excepcionalmente poderoso e nem ter despertado o 7º sentido, Algol não demonstrou nada que o colocasse acima de outros prateados, tirando seu escudo, é claro. Porém, já foram mostradas formas de counterar a técnica. A primeira é fazer como o próprio Shiryu e se cegar. Já a segunda é fechar seus olhos e lutar com os olhos fechados. Mas o que me faz deixá-la aqui é que todos os cavaleiros acima dele já estão no nível mais elevado no domínio do cosmo, podendo até mesmo senti-lo e prever ataques. Ou seja, a maior arma de Algol, que é o seu escudo, seria quase inutilizável contra os próximos colocados, fazendo assim o Cavaleiro de Perseu ocupar o nosso 10º lugar. Em 9º lugar temos Mifak de Perseu. Sim, 2 cavaleiros regidos sob a mesma constelação não são proibidos nesse ranking. Mifak é capaz de controlar o elemento da terra, tanto para defender-se quanto para atacar, podendo arremessar grandes detritos em seu oponente, criar um mar de areia e até prender seus alvos em areia movediça. Conta ainda com o escudo da armadura de Perseu, capaz de petrificar os adversários, dando-lhe uma poderosa vantagem em batalha. Porém, Mifak não é totalmente dependente do escudo em combate, só o utilizando em momentos estratégicos e eficazes. Possui uma maestria avançada do cosmo, dando a ele uma força sobre-humana e habilidades superiores às de um Cavaleiro de Bronze, assim como a velocidade padrão, situada entre Mach 2 e 3. Mifak deu um difícil combate a Ryu de Dragão, de forma que o levou a um limite aparente, com o Cavaleiro de Dragão só conseguindo obter uma vitória sobre ele, pois desenvolveu uma estratégia para counterar o escudo de Górgona, da mesma forma que Shiryu conseguiu. Mifak é habilidoso bastante para conseguir lutar contra 4 Cavaleiros de Bronze ao mesmo tempo, até que petrificou 3 e lutou sozinho com Ryu. Além do seu escudo, Mifak conta com a manipulação da terra, podendo reformar levemente a geografia de um local, e é isso que me fez colocá-lo acima de Algol, até porque diferente desse último, Mifak não depende tanto da sua armadura. Porém, eu não coloco mais acima, porque como mostrado em seu embate com o Cavaleiro de Bronze, dependendo da força do oponente, o escudo se quebra facilmente. Dessa forma, Mifak ocupa o nosso 9º lugar. Em 8º lugar, nós temos Dori de Cerbero. Dori tem uma das armaduras prateadas mais impressionantes de toda a série de CDZ. Além de ter um conhecimento avançado na manipulação do seu cosmo, ele também tem as incríveis habilidades da sua armadura. Ainda no início da série, Dori conseguiu lutar com 3 Cavaleiros de Bronze ao mesmo tempo, e como afirmado por ele, eles eram fracos. Ele só foi derrotado quando Koga elevou seu cosmo até o limite e decidiu ir com tudo. Entre as suas habilidades, Dori é um mestre da manipulação
manipulação de chamas, onde ele possui técnicas como as chamas infernais de Cérbero, uma poderosa técnica de longo alcance, na qual Dory controla o seu elemento de fogo e o dispara contra o adversário, o mergulhando em um turbilhão de chamas, capaz de arremessá-lo para longe. Com a habilidade da sua armadura, Dory consegue criar novas partes do seu corpo, ou membros extras, como braços para dar mais golpes, ou penas para correr mais rápido. Essa habilidade também o permite se clonar, criando várias cópias de si mesmo. Essas cópias podem até mesmo manipular o fogo, assim como o original, e dessa forma, ele consegue combinar o seu poder com seus clones e criar um mar de chamas capazes de engolir uma área inteira. O que o fez ser derrotado foi sua própria arrogância, por ter subestimado o Cavaleiro de Pégaso, o que culminou na sua derrota. A capacidade de se clonar e combinar seu poder com as suas cópias dá a Dory uma versatilidade que o coloca acima dos últimos colocados. Porém, dada a falta de mais feitos, ele ocupa o nosso 8º lugar. Em 7º lugar, temos Noizes de Triângulo. Noizes é apresentado no episódio G e se consagrou como um dos maiores prateados de todos os tempos, sendo lembrado por seus companheiros como um cavaleiro honrado e poderoso. Após os titãs despertarem, muitas criaturas ficaram agitadas e infelizmente Noizes acabou perecendo enquanto enfrentava uma dessas criaturas. No caso, Noizes enfrentou uma das Górgonas, mas acabou sendo petrificado no processo. Porém, antes de ir assinar o contrato com o Vascão, ele utilizou um poderoso ataque que feriu a criatura gravemente, permitindo que seu aprendiz conseguisse derrotá-la. Além disso, mesmo enquanto estava morto e petrificado, o cosmo de Noizes não desapareceu, visto que conseguiu guiar o seu aprendiz à vitória. E quando ele realmente morreu, seu cosmo desapareceu em um poderoso brilho dourado, indicando que Noizes era muito mais poderoso que um cavaleiro de prata comum. Apesar de não ter tido muito tempo para se aprimorar, ele feriu a Górgona com seu ataque mais poderoso, o Selo dos Três Mundos, ou Tritus Spragisma, no qual Noizes expande sua cosmo energia ao máximo, a concentrando em seu dedo indicador, com o qual ele desenha um triângulo. A figura então se transforma em uma estrela de 6 pontas, formada por vários triângulos unidos, com escrituras dentro da estrela de energia. Ele projeta essa estrela contra o seu oponente e quando ela o atinge, ela se multiplica por todo o corpo do seu alvo, ficando em torno de seus braços, pernas, pescoço e cabeça, como se o oponente estivesse acorrentado para selar os seus movimentos. O selo pode causar grande dor ao inimigo sempre que ele tenta se mover, o que atrapalha seu oponente durante o combate, e dessa forma Noizes pode vencer o oponente de uma forma muito mais relaxada. Essa técnica ainda é capaz de selar a existência do seu oponente no passado, presente e futuro. Infelizmente, Noizes não sobe mais na nossa classificação, porque além de não ter mais feitos, ele infelizmente acabou perecendo e não teve mais tempo para se desenvolver, assim ocupando o nosso 7º lugar. Em 6º lugar temos Albiore de Cefeu. Ele é o mestre de Shun no anime, enquanto no mangá ele não existe. Bom, ele se demonstrou como um dos mais fortes da sua geração, sendo o protetor da ilha de Andrômeda. Ele ensinou tudo o que Shun sabe atualmente. Ele é um dos cavaleiros de prata mais respeitados da obra. Isso porque seu poder era tão grande que durante o arco do santuário, Saga de Gêmeos, como grande mestre, ordenou que Milo de Escorpião e Afrodite de Peixes fossem para destruir a ilha de Andrômeda. Ao chegar lá, Milo enfrenta Albiore. Porém, devido ao imenso poder do Cavaleiro de Prata, Milo é incapaz de derrotá-lo, necessitando da ajuda de Afrodite para derrotá-lo. Ou seja, o poder de Albiore era tão absurdo que foram necessários 2 dourados para pelo menos fazer frente com ele. E de acordo com Afrodite, como mostrado durante seu embate com Shun, o poder de Albiore era o suficiente para até mesmo superar alguns dourados. Em tese, para o seu poder se equiparar ao de um dourado, ele provavelmente já havia despertado o 7º sentido e suas correntes já se moviam na velocidade da luz. Dessa forma, Albiore ocupa o nosso 6º lugar. Em 5º lugar temos Rigel de Orion. Ele é um antigo cavaleiro de Atena que abandonou seu posto, pois acreditava que a justiça do santuário era uma mentira. Dessa forma, ele se tornou um servo da deusa Ares. Rigel era apelidado de o Cavaleiro Fantasma por causa dos seus incríveis poderes. Devido a ser contra o senso de justiça do santuário, Rigel desenvolveu uma rivalidade com o Milo de Escorpião e eles chegam a ter um embate em que Rigel estava levando certa vantagem. Porém, o combate acabou sendo interrompido. De acordo com o próprio Milo, o poder de Rigel era comparável ao de um cavaleiro de ouro, o que deixa em aberto que ele provavelmente despertou o 7º sentido e já era um mestre no uso dele. Além disso, ele se mostrou como um dos cavaleiros mais resistentes de toda a série, como mostrado quando ele resistiu aos primeiros 14 golpes da agulha escarlate de Milo, que de acordo com o próprio Cavaleiro de Escorpião, era letal para qualquer um. Porém, Rigel ignorou o dano e continua a lutar tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Rigel é capaz de manipular o fogo numa escala grotesca, sendo suas chamas tão poderosas que ao invés de serem chamas normais, elas se tornaram azuis. E com base nisso, ele tem suas poderosas técnicas, como o fogo interior, onde o Rigel projeta chamas azuis e brancas sobre o seu adversário. O forte calor serve como uma
espécie de selo que sela uma certa quantidade do cosmo do oponente, impedindo assim que ele lute com toda a sua força. Fogo dançante, uma técnica de escala maior que o fogo interior, tendo um poder enorme de destruição. Após seu embate com Milo, ele passou por mais um power-up e ficou muito mais forte do que antes. Dessa forma, ele ocupa o nosso quinto lugar, porque infelizmente não sabemos o quão mais forte ele ficou, e por isso eu não posso subir nem descer a sua classificação. Em quarto lugar temos Suikyo de Altar. Ele foi um cavaleiro de prata que apareceu em Next Dimension e mais tarde se tornou um espectro, se tornando um dos 3 juízes de Hades, Suikyo de Garuda. Suikyo foi notado por Xion como sendo um dos prateados mais fortes da sua geração. Apesar de ter se tornado um espectro, aqui vale a menção que dentro da obra, o que reflete o poder da armadura é o poder de quem porta ela. Isso é provado várias vezes dentro da obra, até mesmo pelos Bronze Boys, como mostrado durante a luta de Seiya com Aiolia, onde ambos usavam armaduras de ouro, mas o poder de Aiolia era muito maior, e por isso ele levou vantagem. Ou seja, o que define o poder da armadura é o cavaleiro que está portando ela. Então, mesmo que tenha se tornado um espectro, o poder de Suikyo ainda era o mesmo quando ele ainda era o prateado. Quando ordenado por Pandora, Suikyo lutou com Tenma, Doku e Xion, mas a batalha foi interrompida porque ela ordenou que ele voltasse ao submundo. Mais tarde, ele invade o santuário e dá uma verdadeira surra em Xion de Ares, destruindo a muralha de cristal com extrema facilidade. Ele chega a deixar Xion num estado de quase morte, porém, a batalha é interrompida por Ikki, que o desafia para uma batalha. Durante a luta de ambos, Suikyo consegue neutralizar todos os golpes do Cavaleiro de Fênix, mas acaba recebendo o golpe fantasma e mesmo desnorteado, continua subindo as casas zodiacais. Ele logo enfrenta Ox de Touro, tendo um difícil combate, onde ele acaba sendo quase derrotado pelo grande chifre do Cavaleiro de Ouro, mas perfura a armadura do Dourado com um de seus poderes e o derrota. Porém, de acordo com o próprio Suikyo, ele só venceu a batalha porque Ox o subestimou, o que o deu a oportunidade de atacar e finalizar o Dourado. Ele chega a trocar golpes com o Cavaleiro de Gêmeos, mas a batalha é interrompida, pois o Dourado o controla com o Satã Imperial. Porém, é dito por Suikyo que o Satã Imperial não havia funcionado, pois após sofrer dos efeitos do golpe fantasma, ele se tornou imune a golpes mentais. Ele acaba subindo mais as escadarias, mas extremamente debilitado, e com a mente exausta, ele é derrotado por Kaiser de Leão, que acaba poupando sua vida, permitindo que ele continue a subir, o que o leva até a Casa de Virgem, onde se depara com as ilusões de Shijima, mas consegue atravessar, chegando até a Casa de Libra. Na Casa de Libra, ele enfrenta Doku em um dos combates mais épicos da série. Porém, devido à exaustão tanto física quanto mental, Suikyo acaba perecendo nas mãos de Doku. Como um dos mais poderosos espectros de Hades e um dos maiores cavaleiros de prata, Suikyo é um exímio manipulador do cosmo, podendo usar o sétimo sentido e se comparar e superar os cavaleiros de ouro. Isso é provado quando ele sozinho vence Xion, Ikki, Ox e ainda quase empatou com Doku, mesmo estando muito desgastado. Suikyo pode manipular a umidade da atmosfera para assim criar gelo que pode chegar próximo ao zero absoluto. Dessa forma, ele pode criar barreiras, lanças e espadas, assim podendo arremessá-las em seus inimigos. Ele possui técnicas como as lanças de gelo da Lotus Branca, onde ele condensa pequenas partículas de gelo em suas mãos. Dessa forma, ele criou lanças com poder de destruição imenso, além com um grande poder de perfuração, conseguiram romper até mesmo uma armadura de ouro. Foi essa técnica que matou o Ox de Touro, passando por sua armadura como se fosse manteiga. Tempestade giratória das 100 garras da lança de gelo, onde Suikyo concentra o seu cosmo e assim dispara um redemoinho com centenas de lanças de gelo. Essa técnica foi poderosa o suficiente para rivalizar com a cólera dos 100 dragões de Doku de Libra. Abrindo nosso top 3, em terceiro e honrado lugar temos Hakurei de Altar. Hakurei é irmão gêmeo de Sage de Câncer, antigo mestre do santuário, além do próprio Hakurei ter sido grande mestre por um curto período de tempo após a morte do seu irmão. Ele é um dos cavaleiros mais velhos e sábios de toda a série. Apesar de ser um prateado, o poder de Hakurei parece ser equiparável ou até um pouco superior aos cavaleiros de ouro. Isso provavelmente se deve à sua imensa sabedoria e experiência. Por ser lemuriano, ele possui todas as habilidades ocultas dos seres da sua raça, como teletransporte, psicocinese e a capacidade de viver muito mais do que um humano normal. Ele também demonstra imensa maestria com a espada sagrada que recebeu de Atena. Porém, em sua luta contra o deus do sono Hypnos, Hakurei demonstrou ser um dos mais poderosos cavaleiros de toda a obra de Saint Seiya. Quando Hypnos lançou um gigantesco meteoro de outra dimensão em cima de Xion e Uzuriha, Hakurei pôs-se à frente dos mesmos e apenas elevando seu cosmo, desintegrou o meteoro completamente sem dificuldade nenhuma. Ele demonstrou poder usar técnicas como as ondas do inferno, na qual ele atira uma rajada do cosmo que lança seu oponente na entrada do submundo, permitindo que Hakurei largue seu oponente no Yomotsu
Hirasaka. E caso ele não tenha a capacidade de viajar entre dimensões, essa será uma técnica letal, pois o manda numa viagem só de ida direto pro inferno. Ele também pode usar a Marcha dos Espíritos. Essa técnica invoca as almas de todos os cavaleiros amigos de Hakurei que foram mortos na última Guerra Santa pela mão dos deuses gêmeos. As almas se fundem para formar uma gigantesca bola de cosmo-energia, e a técnica também fez com que Hakurei invocasse sua alma jovem, utilizando a armadura de Eltar para assim voltar ao auge da sua força. Graças a essa técnica, Hakurei foi capaz de desintegrar a armadura de Hypnos criada pelo cosmo do deus grego, junto de seu receptáculo, assim o impedindo de continuar agindo no mundo físico. Porém, isso se deve ao fato de Hakurei ter se preparado por 200 anos para poder lutar contra os deuses gêmeos e para assim selá-los. E por isso, seu poder era tão colossal, porque ele teve tempo para se preparar. Dada a imensa sabedoria de Hakurei, aliado ao seu imenso poder, o Cavaleiro de Eltar ocupa o nosso terceiro lugar, merecidamente. Em segundo lugar, temos Orfeu de Lira. Sim, se você acha que o Mano Orfeu é o mais OP, sinto muito, mas você está errado. Orfeu é um cavaleiro lendário, conhecido por ser um prateado superior a dourados. Isso é mencionado por Seiya na saga de Hades, afirmando que ele era um cavaleiro lendário que estava acima dos cavaleiros de ouro. Por amor a sua amada Eurídice, Orfeu permaneceu no submundo de Hades, mesmo podendo ir embora de lá. Ou seja, Orfeu já havia despertado o Arayashiki, também conhecido como o oitavo sentido, que permite ao seu usuário atuar no submundo e não ser restrito pelas regras de lá. Vale a menção que ele foi lá por conta própria, como afirmado pelo próprio Orfeu, ou seja, ele foi o primeiro cavaleiro a despertar o oitavo sentido. Durante a sua apresentação, sem as cordas da sua lira, Orfeu conseguiu derrotar um dos espectros mais poderosos, sendo ele o responsável por organizar o submundo. Esse era Faraó de Esfinge, que foi derrotado sem nem mesmo poder reagir. Ao se juntar a Shun e Seiya, Orfeu decidiu se voltar contra Hades e matá-lo de uma vez. Ao enganar Pandora e os espectros, ele conseguiu nocautear 2 dos 3 juízes do submundo ao mesmo tempo, usando a sua lira. O único não afetado e responsável por não deixar o plano se concretizar foi Radamantes. Mesmo esse Radamantes, quando confrontado por Orfeu, foi gravemente ferido pelo Cavaleiro de Lira. O poder de Orfeu se resume a usar a sua lira através de vários comandos, através do seu cosmo, podendo induzir seus oponentes ao sono, matá-los usando o som produzido por ela e conseguindo até mesmo paralisá-los. O poder de Orfeu é tão absurdo que, além de ser considerado um prateado acima dos dourados, ele nocauteou 2 juízes do inferno e feriu o mais poderoso deles gravemente, onde Orfeu levou um ataque surpresa que perfurou seu coração e mesmo assim conseguiu suportar o golpe, ferir Radamantes e ainda segurá-lo por tempo suficiente para que ambos recebessem o ataque mais poderoso de Seiya. E aqui vale a ressalva que esse ataque de Orfeu afetou momentaneamente a atuação de Radamantes nas batalhas seguintes, sendo esse um dos motivos dele ter perdido para Kenon, mesmo que esse estivesse sem a sua armadura. Essa bagatela de feitos faz com que Orfeu ocupe o nosso segundo lugar. E em primeiríssimo lugar, temos Toxada de Relógio da Morte. Toxada é o típico personagem que tem um poder apelão, mas não faz jus ao poder que possui, justamente pela personalidade horrorosa que ele tem. Toxada foi um cavaleiro de prata que futuramente se tornou um de ouro, mas não um dourado qualquer, e sim o Cavaleiro de Aquário. A série Ômega deixa claro que Toxada certamente era o prateado mais poderoso do século 21. Prova disso é que antes da sua ascensão a Cavaleiro de Ouro, Ionia de Capricórnio o recrutou para auxiliar no domínio de Marte sob o santuário. Uma vez se tornando Cavaleiro de Aquário, seu poder cresceu tanto que ele conseguiu dominar e derrotar rapidamente todos os Cavaleiros de Bronze com um único ataque, e os teria matado se não fosse a intromissão de Genbu de Libra em uma batalha onde ambos estavam iguais. Porém, a batalha veio a ser interrompida porque, como afirmado pelo próprio Genbu, a armadura de Aquário não escolheu Toxada, ela apenas o tratava como um hospedeiro. Após se tornar um palacito secundário, Toxada se tornou ainda mais poderoso, tanto que chegou a afirmar que a sua força supera dos palacitos primários, dado o fato de ainda armazenar seus poderes anteriores. Através dos seus novos poderes, ele novamente se mostrou ser inabalável contra os Cavaleiros de Bronze, que mesmo com o domínio do sétimo sentido e com suas armaduras aprimoradas, foram ainda incapazes de derrotá-lo. Toxada ainda foi capaz de lutar e se manter por conta própria contra Yoga de Cisne, um dos cavaleiros mais poderosos, ao ponto de oprimi-lo temporariamente. Assim como todos os cavaleiros, Toxada tem grande domínio na manipulação do cosmo. Em seu caso em particular, devido ao seu domínio sobre o espaço-tempo, o cosmo de Toxada pode desacelerar e até mesmo paralisar tudo aquilo que vai em sua direção, causando inclusive uma deformação na realidade do ambiente, onde ele incita o seu cosmo, podendo assim usar seu poder e seu elemento para se teletransportar. Dessa forma, ele pode acelerar, desacelerar e até mesmo paralisar seus oponentes
oponente no tempo. Em seu estado máximo, Tokusada ganha um domínio quase completo sobre o tempo. Isso porque, além de poder manipular o tempo do oponente, ele se torna capaz de manipular o próprio tempo numa escala bem maior, conseguindo manipular os átomos e as partículas subatômicas. Dessa forma, ele pode retroceder o tempo dos átomos, consertando o estado da sua armadura, restaurando membros perdidos e até mesmo evitando o gasto desnecessário de energia. Por exemplo, se ele tem 100 de energia e usaria um ataque que gastaria 30, ele pode usar o seu poder do tempo para reduzir o gasto dessa energia para zero, podendo literalmente lutar de forma infinita, nem mesmo se cansando e nem gastando energia. Quando atinge esse poder, Tokusada afirma estar tão poderoso que é literalmente um deus imortal, podendo arrastar seus oponentes para sua dimensão particular, chamada de confins do tempo, onde seus poderes ganham um aumento ainda maior. Dentre as numerosas técnicas de Tokusada, que são muitas, sem sombra de dúvidas, a mais poderosa delas é a Execução Crono, na qual ele condensa todo o seu poder em uma técnica semelhante à Execução Aurora dos Cavaleiros de Aquário, e assim, ele cria um vórtex que rouba todo o tempo do oponente, o envelhecendo rapidamente até que ele se torne cinzas. Isso porque não falamos da sua habilidade, que lhe dá um controle imenso sobre a água. Dessa forma, por seu poder absurdo, Tokusada ocupa o nosso primeiríssimo lugar. Bom, galera, esse é o meu ranking. Você mudaria alguma coisa nele? Se sim, fala o que você mudaria e diz aí nos comentários. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Conto com seu like, sua inscrição e o sininho ativados, porque esse vídeo deu muito trabalho pra fazer e eu imagino que eu vou chorar muito editando. Muito obrigado por terem visto até aqui. Tamo junto sempre e fui!